Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu vou ensinar para vocês como que eu fiz esses círculozinhos que tem sabonete dentro para dar cheirinho na gaveta. Então, vamos lá. Esse daqui é uma receita facinha, muito boa para quem é iniciante. Também é muito legal que dá para você fazer com as suas sobrinhas de linhas. Então, vou ensinar para vocês, é rapidinho e bem simples. Eu, inclusive, estou fazendo com sobrinhas de linhas. Então, você vai primeiro pegar o seu fio. Esse fio que eu estou usando é Anne. Você pode estar usando a agulha 1,5 ou 1,75. Então, nós vamos fazer um anel mágico. E dentro desse anel mágico, nós vamos fazer 3 correntinhas, equivalendo a um ponto alto. E a gente vai fazer mais 14 pontos altos, totalizando 15. Então, eu vou estar aqui finalizando a minha carreira e quando eu for fechar ela, eu volto com vocês. Agora, eu vou finalizar o último ponto aqui dessa carreira e fazer um ponto baixíssimo. E nós acabamos essa primeira carreira, agora vamos iniciar a segunda. A segunda carreira também será de pontos altos, você faz 3 correntinhas equivalente a um ponto alto. Nesse mesmo ponto de base, você faz mais uma para equivaler a um aumento. Então, você vai fazer aumentos por toda essa segunda carreira. Sobre cada ponto de base, um aumento. Lembrando que um aumento são 2 pontos no mesmo ponto de base. Quando eu voltar com vocês aqui, eu já vou estar com essa carreira terminada para otimizar melhor o tempo do vídeo. Já terminei minha carreira de aumentos, agora eu vou fazer um ponto baixíssimo novamente na terceira correntinha que nós fizemos aqui. E então, nós vamos iniciar a nossa terceira carreira. Essa carreira aqui também é de pontos altos. Você vai iniciar fazendo 3 correntinhas para equivaler a um ponto alto. No próximo ponto de base, você vai fazer um aumento. No próximo, um ponto alto. No próximo, um aumento. Então, nós vamos intercalar um ponto alto e um aumento durante toda essa terceira carreira aqui, para nós irmos aumentando esse círculo. Fechando agora essa terceira carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que nós fizemos, nós vamos iniciar uma carreira de meios pontos altos. O meio ponto alto é quando você dá uma laçada na agulha e tira os 3 ao mesmo tempo. Então, nós vamos fazer essa carreira de meios pontos altos assim. Primeiro, você vai fazer 2 correntinhas, você vai fazer um meio ponto alto na próxima de base e na próxima você vai fazer 2 meios pontos altos no mesmo ponto de base. Fazendo esses meios pontos altos juntos, você vai fazer um aumento, né? E aí no próximo ponto de base vai fazer novamente um meio ponto alto, no próximo também um, e só no terceiro você vai fazer um aumento. Então, você vai fazendo isso por toda a sua carreira, até chegar do outro lado. Então, se precisar, vocês pausam, vocês colocam uma velocidade menor o vídeo. Então, assim que eu terminar aqui, eu volto com vocês para os próximos passos. Terminando aqui essa carreira, você já pode arrematar. E você vai precisar de 2 círculos desses que eu ensinei você a fazer. Você arremata da forma que você preferir. E depois nós vamos ter que unir esses círculos. Então, você pausa, faz o outro e depois volta a seguir esse tutorial. Medindo aqui, o meu ficou com 6 centímetros de diâmetro, mas você pode fazer maior ou menor, se você preferir. Você vai pegar esse círculo que você arrematou e vai usar ele de molde para nós cortarmos o tecido que o sabonete vai dentro. Então, aqui eu peguei esse pedaço de TNT. Você pode usar algum pano aí, de alguma roupa antiga sua, ou comprar um tecido novo. Aí fica aí da sua preferência, né? Eu peguei esse daqui e você vai usar de molde
o tamanho do círculo. Você pode, se você tiver um compasso também, fazer assim. E você vai contornando e depois você vai recortar isso aqui para você colocar dentro o sabonete. Você vai ter que costurar. Estou aqui com os 2 círculos que eu cortei e vou mostrar para vocês a forma que eu costurei eles. Eu peguei uma agulha normal de costura e com um tanto de linha aqui, mais ou menos 1 metro de linha. E aí eu fiz um nozinho nessa ponta e iniciei a costura. Primeiro eu dei um pontinho ali e passei por dentro para prender essa parte aí do tecido. E o mais importante de tudo, não é fazer igual a mim, mas você fazer de uma forma que os pontos fiquem bem fechadinhos, para o sabonete que tiver aqui dentro não sair para fora, né, o pozinho. Então eu fui fazendo assim, foi a forma que eu encontrei, né, para ficar bonitinho, certinho. Mas você pode fazer da forma que você preferir, souber, fazer na máquina de costura também, caso você tenha uma overlock, é bem mais fácil fazer, ou até na reta. Então é isso, você vai costurando assim e depois você vai pegar seu sabonete, cortar ele e você vai colocando aqui dentro até ficar bem cheio, bem fofinho aqui dentro. O sabonete que eu estou usando é esse aqui, chama Alma de Flores. E eu usei uma faquinha mesmo, essas de serrinha de cortar pão, e vou cortando desse jeito assim. Eu acredito que um sabonete desse vai dar uns 4 desses que eu tô fazendo. Mas no final eu falo pra vocês quantos eu consegui fazer. Depois de costurado, ele vai ficar assim. E depois é só você reservar eles e nós vamos fazer a segunda parte, que é a parte do crochê. Vamos pegar esses 2 círculos, o segundo que você fizer, não arremata, né? Pra você conseguir fazer essa costura em volta. Você arremata só os meinhos deles, para eles não abrirem depois. E nós vamos iniciar fazendo. Você coloca eles certinhos, de forma que os pontos fiquem uns sobre os outros. E você vai pegar só a correntinha de trás e vai iniciar fazendo pontos baixos. Então, na correntinha de trás desse e na correntinha de trás do outro. De forma que as correntinhas que ficam para fora, né? As laçadinhas que ficam para fora, elas fiquem soltas. Só as que ficam por dentro, elas fiquem presinhas, né? Então você vai fazer esses pontos baixos até a metade. E aí depois você vai vir com o seu enchimento de sabonete. E aí nós vamos rechear aqui e vamos continuar fazendo os pontos baixos que nós estávamos fazendo até fechar essa parte do círculo. Então, novamente, pegando na carreira de trás, né, nas alcinhas de trás, você vai levar até o final dessa carreira, até fechar esse círculo. Círculo fechado. E agora, se você quiser, você pode continuar com essa mesma linha. Mas como eu vou trocar de linha, então eu vou cortar e vou arrematar para iniciar com a minha outra cor de linha. Eu usei um outro modelo de linha, você pode fazer da sua preferência, o modelo que você quiser, da cor que você quiser, porque esse daqui é o acabamento final. Então você vai arrematar, né? Você pode fazer essa técnica do ponto invisível aí, só dar um nozinho e colocar a parte de trás e esconder a pontinha por dentro desse círculo que nós estamos fazendo. Agora nós vamos fazer a última carreira, né? E o acabamento. E eu escolhi uma linha mais grossa para ficar mais fácil de visualizar. Então nós vamos fazer o nosso laçada inicial. Vamos pegar o círculo. Vamos vir naquelas 2 laçadinhas do ponto baixo que nós fizemos para fechar o nosso círculo. E vamos pegar e fazer um ponto baixíssimo. Após isso, nós vamos iniciar fazendo a nossa carreira. Normalmente nós trabalhamos nessa direção, mas agora nós vamos fazer ao contrário. Você vai fazer
pontos baixos, como se fossem pontos baixos, só que na direção contrária do que nós costumamos fazer. Se você perceber que a sua linha tá um pouco difícil, você dá uma viradinha na agulha igual a que eu fiz, né? Você dá uma volta, ela dá uma torcidinha e você consegue fazer o próximo ponto baixo. Então, ponto sobre ponto, você vai fazendo isso, girando e pegando como se fosse ponto baixo. Enquanto isso, você pode ir escondendo essa linha que sobra atrás, né, da laçada que nós fizemos, como se fosse pontos baixos mesmo. Você coloca entre o que você está fazendo e ele vai escondendo atrás. E você vai seguir fazendo isso durante toda a carreira. É bem simples, é só você prestar um pouco de atenção para ficar certinho o desenho. Você vai virando a agulha ao contrário, puxando a perninha lá de trás e fazendo como se fosse pontos baixos mesmo. E no final eu venho mostrar para vocês como que vai ficar. Então vocês acompanham um pouquinho aí, caso precisar, você volta um pouco o vídeo, coloca numa velocidade menor para você poder entender. Mas quando você pegar o jeito, você consegue fazer rapidinho esse ponto. E fica um acabamento bem delicado, bem bonito, que eu gostei bastante. E é por isso que eu trouxe para vocês. Aqui eu já cheguei ao final da minha carreira, então eu vou fazer esse último pontinho aqui e vou arrematar junto com vocês. Não tem muito segredo, você faz mais ou menos como você fez o arremate anterior, né? Finaliza com um ponto baixíssimo, coloca a pontinha para dentro. Se você quiser, você pode queimar também essa pontinha. Tem gente que gosta de fazer um negocinho para pendurar, então você faz algumas correntinhas, prende ali com ponto baixíssimo, vai da sua preferência, né? É uma pecinha bem simples de se fazer, fica bastante delicada. E a gente já terminou o nosso círculo nesse momento. Fiz vários desses, eu não usei todo o sabonete, eu acredito que dê por volta de uns 5 círculos desses, né? Se você fizer do mesmo tamanho que eu ensinei aqui. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, comenta, compartilha com outras pessoas para elas verem esse vídeo também, aprenderem a fazer, né? Essa peça aqui é muito legal de iniciantes fazerem, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva no meu canal para receber mais vídeos e que eu estou sempre acompanhando aqui, comenta, eu respondo os comentários. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.